Olá, começa agora a Sociedade Civil, programa da TV Câmara que destaca as iniciativas que contribuem com uma cidade melhor organizada e que visa a qualidade de vida de todos. A cada semana, nós conversamos com um representante da sociedade civil, com o objetivo de apresentar trabalhos e soluções para áreas como a saúde, o meio ambiente, a educação, entre outras. A nossa convidada de hoje é a Gabriela Guida, que está aqui com a gente. Ela é coordenadora nacional da ONG Criança Segura. É Gabriela Guida Freitas, é isso? Isso. Tudo bem, obrigada por ter vindo. Prazer enorme em receber você aqui para falar de um assunto que interessa a todo mundo, né? Eu que agradeço pelo convite e a oportunidade de passar essa mensagem. Gabriela, quando a gente fala em ONG Criança Segura, a gente está falando de uma ONG que tem quanto tempo de idade já? Está na maioridade já? Tá chegando. Então, a gente está no Brasil desde 2001, então esse ano já completa 17 anos de atividade no Brasil. O que você pôde constatar da evolução desse trabalho tão importante para proteger a criança? Então, a gente usa muito os dados oficiais, né, do Ministério da Saúde, a gente monitora esses dados desde que começou as atividades no Brasil, então a gente sabe que desde 2001 até 2016, que é o último ano com dado oficial publicado, já reduziu o número de morte de criança por acidente em 35% mais ou menos, ou seja, é uma queda significativa, né? Só com a informação. Só com orientação, prevenção, campanhas, formar multiplicadores. Isso é fantástico, né? Porque eu acredito que nesse tema o principal trabalho é realmente a prevenção, né? A gente sabe que em 90% dos casos um acidente com a criança é evitável, ou seja, ele não precisava ter acontecido, é fácil de evitar, não é nada muito, né? Em geral é uma questão de comportamento mesmo, da gente ter uma supervisão mais ativa, então dá para evitar sim. São os chamados acidentes e lesões não intencionais, né? Quer dizer, aquela coisa da fatalidade, aconteceu, né? Mas só que tem determinadas coisas que acontecem porque você não toma os devidos cuidados, né? Lá fora eles nem usam esse termo acidente, né? Porque eles entendem que acidente traz isso de que não tinha o que fazer. E tem o que fazer, na verdade. Então, é exatamente esse termo, lesão não intencional, né? O correto. E qual é que é a idade preocupante? Toda idade Todas. tem sua particularidade, assim. A gente não trabalha muito com uma idade específica. Mas a gente sabe que para os casos fatais, por exemplo, a faixa etária de 1 a 4 é uma faixa bem delicada, que tem um número um pouquinho acima das outras faixas, mas ele é praticamente constante aí em todas as idades. É a coisa da curiosidade, né, que a criança pequena tem e ela não tem realmente noção do perigo, né? Desses pequenininhos é isso, ela ainda tem muito essa coisa do mundo lúdico, né, não separa muito bem e é frágil, é pequenininha, então é muito menos tolerante a um impacto do que nós adultos, né. Agora, a orientação que vocês dão da criança segura é que, por exemplo, os pais irresponsáveis, eles têm que já desde cedo ir conversando com as crianças e mostrando o que pode ser feito, o que não pode ser feito, claro, dentro do entendimento daquela criança, esse é o caminho? É o caminho, a gente procura respeitar muito a coisa do ser criança, né? Então, a criança precisa ser criança, sem se preocupar mesmo, né, com essas outras questões. Criança tem que brincar, tem que explorar. Então, até uns 5 anos, a gente sabe que eles não conseguem processar muito essa coisa do risco, do perigo, da consequência. Então, dá para ir introduzindo de acordo com a maturidade da criança, mas bem de leve. Depois dos 5, sim, a gente consegue trabalhar de forma mais ativa essa questão da consequência, enfim. Até porque não é tão curioso ver uma tomada, né? O que tem ali, né? A curiosidade fica, mas por que não? E o não sempre é um sim, né? Para criança, o não é sempre o sim, né? Às vezes o não desperta mais ainda a curiosidade deles, verdade, né? Verdade. Mas além disso, da questão da curiosidade natural da criança, eu acho que tem uma parte que é o papel dos pais, ou dos responsáveis, no caso, né? Porque nem sempre as crianças estão somente com os pais, mas também estão na escola, estão em casa de avô ou de alguém que cuida. Cuidar para que, assim, o risco não fique próximo da criança, né? Isso é fundamental, né? Quando a gente elimina o risco ou tira boa parte do risco, né? A gente consegue deixar a criança até mais livre para ter autonomia, explorar o ambiente, exercitar a curiosidade sem a gente ter que ficar o tempo inteiro ali em cima, não faz isso, não sabe aí. Então, essa questão de
né, minimizar um pouco os riscos, é super positiva para o desenvolvimento mesmo da criança. Você acha que se, por exemplo, a gente tivesse uma atitude mais assertiva no que diz respeito a isso, diminuiria em quanto, por exemplo, os casos de problemas, se fosse feita uma prevenção de forma adequada? A gente chegaria a uns 90%? Não tem uma estatística exata, né? A gente sabe que 3 coisas influenciam para evitar um acidente. Uma delas é o comportamento, então a gente ter essa atitude aí mais preventiva. A outra é o ambiente, então, por exemplo, eu ter uma rede numa janela, um protetor de quina. E a terceira é usar um equipamento de proteção, então a cadeirinha no carro, colete salva-vidas na água. A combinação desses 3 dá conta de evitar em 90% dos casos, mas às vezes vai ser só um deles que se aplica, né? Então, no carro é só a cadeirinha, não tem tanto a questão comportamental, enfim. Aí depende muito do tipo de acidente. Cuidado nunca é demais, né? Eu acho que essa é a principal mensagem, talvez, né? É isso, o cuidado é fundamental, né? A gente cuida de tantos detalhes para aquela criança crescer e se desenvolver de maneira plena, né? A educação, a alimentação, o acidente tem que ser mais um dos assuntos aí que os pais têm que cuidar, têm que se informar. Agora, você contou pra gente sobre a questão dos 0 aos 4 anos, né? Que é uma faixa bastante preocupante, mas a gente poderia dizer, Gabriela, que até os 14 anos a gente tem que realmente ter atenção com o adolescente ou o pré-adolescente, como muitos chamam hoje? Essa pergunta é ótima, porque os maiores, né, de uns 6 anos para cima, que já a gente dá uma afrouxada no cuidado, porque já perde aquela forma de bebezinho, frágil, mas eles também exigem atenção. Então, a gente sabe que nessa idade, por exemplo, eles têm a coisa da aventura, do radical muito presente, né? Então, eles muitas vezes, assim, já entendem o perigo, diferente da criança pequena, mas querem se colocar em perigo. Então, eles são imaturos ainda. A gente costuma dizer que esse crescimento físico, né, é um pouco traiçoeiro, porque eles já são grandes, mas eles ainda são super irresponsáveis. Então tem que continuar o cuidado, mudam os cuidados, né? Acho que os perigos mudam, mas a gente tem que continuar ativo ali. Você quer ver uma situação clássica? Uma criança que tenha 10, 11 anos, por exemplo, que esteja com uma bolinha na mão, dessas de ficar jogando para cima, de borracha, Sim. e está andando na calçada com os pais ou com alguém, com um adulto, por exemplo. Essa criança já anda sozinha, não precisa necessariamente andar de mão dada, porque numa calçada, tranquilo, talvez para atravessar a mão ainda tenha que dar a mão. Mas fica ali com a bolinha brincando, de repente esta bolinha escapa. A criança não pensa, né, que ela tem que olhar para onde a bolinha vai, esperar ela parar e ver se tem condição dela pegar a bolinha. A bolinha vai para o meio da rua, a criança vai correndo em disparada atrás. É louco isso, porque a gente está falando de uma criança de 11, 10 anos, né? Mas isso acontece bastante, né? Acontece muito, né? Eles ainda têm esse impulso e, principalmente no trânsito, eles têm pouca habilidade ainda para julgar o trânsito, assim, no sentido de o tempo que leva para um carro chegar, velocidade, espaço, eles ainda não fazem essa leitura como a gente faz. E fora que eles têm o fator da distração, né? Então aí foi movido por uma bolinha, mas poderia ser pipa ou enfim. Então é super delicado, né? E às vezes você vê uma criança de 10 anos e fala, não, ela já é super desenvolvida, já sabe, mas numa situação dessas... Já é madura. É uma ilusão, né? Porque é uma ilusão. A cabecinha deles fica no mundo da imaginação, ainda aos 11, 12 anos. Sim. E até aos 14 mesmo, né? E muitas vezes uma situação que é corriqueira, que digamos assim, comum, né? Elas acabam se envolvendo em um acidente numa situação que poderia ser evitada, né? Para esses maiores, né, também uma situação que está acontecendo muito, né, nessa coisa de andar na rua, eles estão andando muito distraídos com os equipamentos eletrônicos. Nossa, agora. nem me fale, Então, verdade. fone, digitando... já acho que a bolinha e a pipa já são já exemplos, né? Já são coisas do passado. E aí é isso, anda muito distraído, está super vulnerável para um atropelamento. É verdade, as pessoas vão olhando no celular, né? No geral, criança, então, joguinhos e tudo mais. Com certeza. E aí não olham, atravessam a rua sem perceber se vem carro, se não vem carro. E muitas vezes também tem aquelas atitudes impulsivas de atravessar correndo, que não é necessário, né?
Melhor esperar um pouco, parar o movimento, o sinal, faixa de pedestre, essas coisas, né? Então, são situações que a gente tem que estar também bastante atentos, né? Até com as crianças mais velhas. Os acidentes de trânsito têm acontecido em número muito alto, Gabriela? Eles ainda são a principal causa da morte de criança acidental, né? Então, dentre todos os acidentes, o trânsito hoje é o que mais tira vidas. Ele é 35% dos casos fatais de acidente. Aí, na sequência, vem afogamento. E, em terceiro lugar, e subindo, tem aumentado a sufocação. É mesmo? Em que situações? A sufocação é qualquer tipo de obstrução das vias aéreas, né? Então, acontece muito com criança pequena, que engasga com algum objeto que ela pegou no chão e pôs na boca, moeda, tampa de caneta, alimento, o próprio leite para um bebê pequeno. Tem as situações da criança dormindo, às vezes na mesma cama que o adulto, ou mesmo dormindo no berço, mas cheio de objeto macio, que é uma coisa que não é recomendada, né, para o bebê pequeno. Então, tudo isso pode fazer essa obstrução das vias aéreas e a criança acabar sufocando. Olha, são informações bastante interessantes. Agora, você diria para a gente que no período de férias, os acidentes costumam aumentar com relação ao período em que as crianças estão na escola, por exemplo? Depende muito do tipo de acidente, né? E também tem as férias que são bem diferentes, né, pra gente no Brasil, a do meio do ano e do final do ano. Então, por exemplo, as férias do final do ano, que é verão, tem um aumento ligeiro, sim, no afogamento, por exemplo, que é férias que a criançada vai curtir mais piscina, mar. Já no meio do ano, a gente vê aumentar bastante, por exemplo, a internação por queda, que eu acho que talvez férias que não é tanto de praia, assim, que fica mais em casa, e aí queda dá uma subida assim nesses meses. Então, tem alguns tipos de acidente que aumentam nas férias. Tá certo. Bom, eu estou aqui conversando com a Gabriela Freitas, que é coordenadora da ONG Criança Segura, coordenadora nacional. A gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos com o Sociedade Civil. Até já. Estamos de volta com o programa Sociedade Civil. A nossa entrevistada de hoje é Gabriela Guida Freitas, coordenadora nacional da ONG Criança Segura. Gabriela, no bloco anterior a gente já falou sobre algumas questões que envolvem a prevenção, né, no que diz respeito a evitar acidentes em crianças. Falamos também se o período das férias é preocupante, não é, e tal. Mas assim, na sua avaliação, quais são os ambientes onde mais acontecem acidentes? Casa, escola, na rua? O que você teria para contar para a gente dentro daquilo que vocês, apuram, né, dentro do Criança Segura? Então, como eu falei, o trânsito ainda é preocupante, ainda é a principal causa, e aí a gente tem várias situações no trânsito, né? Tanto a criança dentro do veículo, então uma batida de carro, quanto a criança pedestre, né, que estava circulando a pé. Hoje em dia, o número de crianças que morre dentro do carro, né, em batidas, já é maior do que a criança pedestre. Então, é uma situação que os pais precisam prestar atenção, né, e aí não tem muita dica além do uso correto da cadeirinha, né, adequado para as faixas etárias. E aí, depois do trânsito, vem afogamento como a segunda principal causa. E aí, o afogamento pode acontecer tanto em águas abertas, né, que a gente chama rio, mar, quanto em piscina, banheira. Às vezes, dentro de casa, para uma criança pequena, um balde com 2 dedos de água é suficiente para ela se afogar. Então, é um ponto de risco aí também. Quer dizer, aquela coisa de que a mãe, de repente, deixou a criança ali, foi atender um telefone, né? Isso. E não se deu conta de que isso pode ser um risco importante, né? Porque é muito rápido, né? A criança pequena, essa cena que a gente vê de afogamento, às vezes em filme, que a pessoa fica se debatendo e gritando, pedindo ajuda, ela é bem de filme mesmo, porque na realidade o afogamento é silencioso. Então é rápido, é silencioso e é essa situação mesmo. Às vezes uma distração para ir atender uma porta, desligar um fogo, é o suficiente. É verdade. Como é que uma organização da sociedade civil, como o Criança Segura, pode contribuir no dia a dia dessas pessoas para evitar todo e qualquer tipo de acidente com criança? O que vocês fazem, as ações que vocês programam? Porque tem o site também. Sim. Fala um pouquinho para a gente de como que a organização pode ajudar.
Então a gente tem algumas ações bem focadas em mudança de comportamento, né, que no fim é o que a gente quer influenciar mesmo. E aí basicamente são campanhas de conscientização e a gente tem usado muitos canais digitais, né, para essas campanhas. Então a gente sabe que hoje a mãe, o pai modernos buscam muita informação, né, nas redes sociais, enfim. Então a gente tem usado bastante, feito essas campanhas, mas a gente também trabalha com um outro público, que é quem atende a criança de alguma maneira, seja na área da educação, da saúde, da assistência social, para formar essas pessoas para a prevenção de acidentes. Então é como se eles fossem multiplicadores dessa causa ali onde eles atuam, né, na escola, no hospital, na comunidade. Então a gente atua muito forte dessas duas maneiras. E uma terceira questão também mais relacionada a mudanças estruturais. Então olhar um pouco as leis, né, como que está a questão de prevenção de acidentes na agenda, né, dos governos, e aí é uma parte mais de advocacy mesmo, né, de trazer esse tema para a pauta. E como é que o poder público pode contribuir nesse sentido, na sua opinião? Eu acho que é importante que a gente considere a segurança, né, das crianças como um fator importante, e aí é um tema multidisciplinar, né, vai desde quando a gente vai, sei lá, abrir uma licitação para um parquinho numa escola, esse parquinho tem que seguir normas básicas de segurança, até quando a gente vai definir a velocidade limite no entorno escolar, ou pensar em um novo projeto de lei que destine uma área segura para a criança desembarcar na frente da escola. Enfim, tem diversas maneiras do poder público olhar para esse tema, né? O que não falta é tema para ser olhado e cuidado, né? Com certeza. E nesse ponto, o Criança Segura também cobra das autoridades posturas, encaminhamentos e assim por diante? Sim, a gente tem uma interface aí com o legislativo, né, acompanhando o projeto de lei mesmo, passando informação e dando embasamento, né, para os parlamentares que vão votar um projeto de lei, para eles saberem mais sobre o assunto. E a gente também acaba atuando com o executivo direto. Então, às vezes, o Ministério da Educação, o Ministério do Transporte, falando um pouco sobre como trazer essa questão da segurança infantil para os programas que já existem, enfim. Gabriela, eu achei muito interessante a questão dos cursos que vocês têm de formação das pessoas que lidam diariamente com crianças, né? Como é que faz para participar de um curso desses? Vocês têm uma demanda muito grande, é fácil se inscrever? Conta um pouquinho para a gente. Ele é um curso online, então quem tiver interesse faz todo o curso à distância, o que facilita, né, nos tempos corridos de hoje em dia, e é gratuito. Então, lá no nosso site tem toda a informação dos cursos, quando abre turma, quando vai abrir inscrição, tem um curso só para pais, tem outro só para profissionais, então é super fácil de fazer. A gente quer mesmo aumentar o acesso, né, e muitas pessoas fazendo o curso e as crianças mais protegidas, né? E assim são assuntos específicos ou, na verdade, é uma visão, um panorama geral de tudo aquilo que a criança pode ter de problema com relação à prevenção? A gente tem dois cursos. Um que a gente chama de multiplicadores geral, né, que ele é sobre todos os temas, vai falar de doméstico, trânsito, enfim. E tem um curso específico só para o trânsito, porque como é uma causa mais complexa e como é a principal causa, a gente criou um curso só para ele. Então, a gente tem esses dois cursos. Certo. Quais são as ações e campanhas que vocês têm desenvolvido? Quando a gente entra no site, tem até vídeos e explicativos. Sim. E são bastante criativos, né, que mostram o olhar da criança. Isso eu achei muito interessante, que são situações que às vezes você não imagina. Tem um até que está no site de vocês, que mostra, por exemplo, uma piscina, mostra alguma coisa na piscina, quer dizer, um chamariz para a criança ir para a piscina, e a criança, quando olha assim, a piscina, ela está olhando o quê? Um barco, está imaginando, né? Um barco, está imaginando uma aventura e assim por diante, né? Essa parte lúdica, ela é importante para chamar a atenção para esse olhar infantil? Como a gente não tem muito a cultura de prevenção, né, no Brasil assim tão aflorada, a gente tem esse desafio de ser criativo, porque quando a gente passa essa mensagem para os pais, existe uma tendência às vezes dos pais pensarem, poxa, mas isso é tão difícil, isso não é exagero, no dia a dia é tão mais difícil na hora de criar a criança. Então, a gente busca trazer essa criatividade para despertar mesmo a curiosidade dos pais. E eles, né, essa campanha que você está contando é exatamente isso, é mostrar como a criança vê. E aí o pai, de repente, se sensibilizar e falar, poxa,
É verdade, ela não vê só uma piscina igual eu vejo, ela viu ali na boia que está no meio da piscina um tesouro, né, que ela quer encontrar. Então, eu acho que é trazer essa noção para os pais do quanto é importante, né? Certo, então quer dizer que o caminho melhor é esse mesmo, né? Para chamar a atenção das pessoas e tudo mais. E a gente tem uma outra frente nas campanhas, né, no site, que é mais aí a dica em si, informativo, enfim, e esses vídeos que costumam ajudar a gente a fisgar a atenção do pai, depois ele vai para o site, se informa. E qual que é a principal dúvida desde sempre? Ainda é a cadeirinha no veículo? A cadeirinha ainda é a campeã, né? Muitos pais têm dúvida. A lei da cadeirinha diz, né, por idade. Os fabricantes fazem o manual e as etiquetas por tamanho. Então, isso os pais ficam muito confusos ainda. Quando mudar de uma cadeirinha para outra, é o tema número 1 ainda. Ainda gera, assim, uma dúvida tremenda, né? E tem outras questões também, dentro da própria casa, né? Isso assim, a gente fala, mas isso aí todo mundo já sabe, mas na hora H as pessoas se perdem com isso, que é onde guardar os produtos de limpeza, isso é coloquial também, né? Eu acho que um grande desafio, né, para os pais, enfim, quem cuida de criança, em geral eles sabem a teoria porque recebem esse tipo de informação, então, eu tenho que guardar produto de limpeza no alto. Mas na prática, no dia a dia, começa a correria, você acaba abrindo uma exceção. Então, hoje saí de casa correndo, não tem problema, minha criança já sabe que não pode e acabou deixando o produto ali embaixo, entendeu? Então, eu acho que se manter vigilante no dia a dia e sempre nunca abrir exceção, sabe? Ter a segurança como uma diretriz, essa é a dificuldade. Ponto principal na vida de qualquer um, né? E tem também os utensílios, né? Que são utensílios, por exemplo, de sucos, de refrigerantes, que as pessoas usam para guardar produtos de limpeza, que é uma coisa, né, terrível, porque todos os produtos de limpeza, todos também não posso generalizar, mas grande parte deles são coloridos, né? Chamam uma atenção danada das crianças. E tem muita gente que vai aproveitar uma embalagem de suco para guardar um produto de limpeza e às vezes deixa numa situação inadequada, isso é terrível também, né? Esse é um grande perigo, quando a gente armazena o produto de limpeza na garrafa PET, né? Então, é isso, tá numa embalagem que normalmente tem um líquido que a criança pode tomar, é colorido, chama atenção, então acaba gerando muito acidente. É uma coisa para as pessoas, né, pensarem sempre. E a campanha Dormir Seguro, o que era exatamente? Essa é uma campanha que a gente fez exatamente vendo os números de sufocação aumentando, né, principalmente entre criança pequena. Ela fala sobre o berço seguro, o berço ideal, e a gente fala especificamente dos objetos macios, né? Então a gente sabe que qualquer tipo de objeto macio é um risco para o bebê pequeno, aí até 1 ano. Então o protetor de berço, as almofadas, ursinhos, que às vezes é uma das primeiras coisas que as famílias pensam, né? Montar aquele berço todo bonitão, mas não é seguro para a criança. Então, a gente sabe que o bebê ainda não consegue ter, se fica com o rostinho contra um objeto macio, nem sempre consegue ter o controle de afastar o pescoço, respirar normalmente, então acaba causando muita sufocação. Então, o menos é mais, você já tinha até comentado isso aqui com a gente, o menos sempre é mais, berço limpinho, sem nada macio. E eu queria que você comentasse também sobre as questões mais da modernidade, mesmo você falou do uso do celular, né? Mas tem várias questões da modernidade hoje que também envolvem as crianças, né? A questão dos suicídios por causa de jogos eletrônicos, a questão de... que mais? O bullying, né? Por exemplo. Vocês pensam sobre isso? Programam campanhas sobre isso? A gente pensa, né? A gente tem pensado cada vez mais por conta da internet, né? Então, por exemplo, a gente vê muito entre as crianças aí, né? Os maiorzinhos, 10 a 14, que a nossa faixa etária é só até 14 anos que a gente trabalha. Mas tem acontecido muito o tal do desafio, né? Pela internet. Então, o desafio de ficar apertando o desodorante, sabe assim? Que são coisas extremamente perigosas. E os youtubers que fazem coisas assim absurdas e que as crianças acham que aquilo ali é passível de ser verdadeiro, né? Exato. Então isso trouxe aí uma nova fonte de risco que a gente está tendo que aprender a estudar mesmo, entender para poder criar uma ação. E vira e mexe surgem os produtos também da moda, né? Então, ano passado veio muito forte aquele tal do spinner lá, que é aquele que tem uma bolinha no meio e fica girando.
também teve um monte de acidente com isso, porque solta aquela Sim. parte do meio, a criança põe na boca e engasga. O celular, que a gente já acabou falando no primeiro bloco. Então, tem muitas coisas da modernidade que acabam trazendo um risco. E a gente não falou dos brinquedos, mas as pessoas têm que ser lembradas de que brinquedos só para faixa etária que está descrita na embalagem, né? Aquela faixa etária não é para dizer se o brinquedo é interessante para criança maior ou menor, é se é seguro, né? Então, respeitar essa faixa etária. Bom, dá para a gente perceber que assim, o assunto rende muita conversa por aqui. Eu acho que deu para a gente dar uma noção importante para as pessoas daquilo que é importante com relação à prevenção de acidentes em crianças. Eu quero agradecer a tua presença, Gabriela Freitas, que esteve aqui no nosso programa, participando do Sociedade Civil, falando um pouquinho do trabalho da ONG Criança Segura. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigada. O Sociedade Civil fica por aqui. Semana que vem a gente volta com um novo programa com ideias e ações que possam contribuir para uma melhor qualidade de vida de todos. TV Câmara São Paulo. A política da cidade passa por aqui.